Olá pessoal, vamos falar sobre o céu da semana de 28 de março a 3 de abril. Terminamos mais um mês observada a lua cheia em Libra, lua cheia libriana no domingo, dia 28. Sempre aquela fase lunar de uma elucidação, de um clareamento, de uma muvuca num contexto público de assuntos, né? Às vezes os lugares ficam mais cheios, as situações ficam mais abrangentes e uma certa volúpia, as emoções um pouco mais à flor da pele nas relações. Então, como é uma lua cheia no signo de Libra, isso impacta também de uma forma marcante naquilo que esclarece relacionamentos, parcerias, sociedades. É aquela fase lunar importante até para divulgação, para deixar mais às claras algum movimento de parceria, de sociedade que alguém queira tratar, vínculos sendo esclarecidos também, coloca-se mais às claras assuntos num sentido geral. Um momento importante nesse sentido para os relacionamentos, para o exercício da cordialidade, da compreensão das diferenças dos assuntos dos outros, uma possibilidade de repente haver um tipo de contrapartida no sentido de convivências. Então tem assim uma perspectiva de que isso pelo menos possa ser colocado como proposta de pauta nas relações no trabalho, em vínculos ou questões gerais abrangendo outras pessoas e o que agrega um voltar-se aos outros e uma contrapartida dos outros para nós também. Lua cheia em Libra tem o exercício da gentileza, da diplomacia, às vezes isso não é fácil, tem que exercitar a paciência também para compreender diferenças dos outros, mas é uma oportunidade, quem conseguir, louvável, né? Louvado seja. Então é importante esse tempo de cortesia, né? Uma certa condição de cortesia, ou pelo menos esse exercício no sentido de compreensão, ou pelo menos dar uma baixada de guarda no sentido de diferenças um pouco mais ríspidas, um pouco mais intensas, que a gente eventualmente venha a perceber. Até nesses tempos atuais isso vem sendo muito frequente, o exercício de compreender a opinião do outro, né? Isso é muito forte num tempo de lua cheia em Libra, para que a gente exercite o que vale deixar um pouco assim, e se for para ter debate, para embater, que seja por uma boa causa, uma causa justa, né? Que é o que convém num tempo de lua cheia em Libra. Outro detalhe são revelações de assuntos sociais que podem vir à tona. Então, como tem o fator libriano aí na história, o que envolve a sociedade, o que envolve costumes, aquelas coisas eventualmente que às vezes a gente tem um lado inconsciente de preocupação do nosso convívio, da nossa conduta com o que os outros vão pensar. Então, muitas vezes a gente tira um pouco a redoma da formalidade de certas questões. Lua cheia em Libra é um exercício para se quebrar formalidades em muitos momentos também. Outro detalhe é que você pode colocar as cartas na mesa nos relacionamentos. Libra é um signo associado às relações, aos pares, aos vínculos, a uma condição que impacta nas questões conjugais que estão pendentes. Então traz à tona, se alguém tiver uma propensão a esclarecimentos na vida 2, não necessariamente DRs, talvez até DRs, mas especialmente uma tomada de postura. É muito mais um contexto de posicionamento, aquela questão até de perder certa formalidade para tratar um pouco às claras algumas questões importantes com quem se gosta, com quem se tem vínculo, ou até uma manifestação mais amorosa também, um jeito mais afetuoso de se colocar num sentido de vínculo ou de interesse. Então existe essa propensão também num tempo de lua cheia libriana que pode vir à tona ao longo da semana. Outro fator que marca a semana entre segunda e terça-feira, ali de 29 e 30 de março, é a conjunção Mercúrio-Netuno, que é desafiadora no sentido da percepção das informações, do que é colocado. A gente se desdobra um pouco mais para perceber algumas veracidades, o que é real e o que querem acreditar, né? Especialmente em tempos de pandemia, o que as pessoas querem acreditar é que não é tão real assim.
Então reforça ainda uma tensão. A gente pode notar mais falácias ou inverdades ou contextos um tanto distorcidos que envolvam a questão de informação. Também ajuda a perceber, num certo sentido, o que é real e o que não é. A gente fica numa vibe de ponderar ou de colocar mais essas elucidações do que é um tanto fora da realidade e o que é não tão real, verídico, no sentido de comunicação e de informação. Então, conjunção Mercúrio-Netuno requer esse tempo, é um fator de percepção da realidade, do que pode estar além das entrelinhas do que é colocado para nós, até na comunicação direta com quem a gente convive, nas mensagens, no diálogo. A gente pode perceber pessoas colocando informações ou querendo tratar algum assunto com a gente, mas não de forma muito nítida, ficar ali num jogar parábolas, metáforas, né? Um fator de entrelinhas da situação. Às vezes a pessoa manda uma mensagem, ela quer dizer outra coisa com aquilo, e isso levar um certo tempo para a gente, olha só o que esse indivíduo queria colocar, né? Ou então tentar amenizar isso, porque muitas vezes a pessoa quer colocar isso para provocar, de certa forma, algum tipo de desconforto, e cabe a nós perceber se vale a pena entrar na pilha ou não. Então também tem esse detalhe num tempo de conjunção Mercúrio-Netuno, a percepção do que há por trás da nuvem colocada de uma comunicação, o tal subentender, né? Num certo sentido. E às vezes algo que algumas pessoas querem acreditar e não é tão real assim, né? Como diria Cazuza e Barão Vermelho. Pequenas poções de ilusão, mentiras sinceras me interessam. Tal mentiras sinceras me interessam, né? Com as tais pequenas poções de ilusão, Maior Abandonado, Frejá e Cazuza. Então tem esse tempo que vale uma compreensão do que certas pessoas às vezes querem colocar para a gente e não é tão real assim, ou precisa de um certo start para a gente também não ser contaminado por certas falácias ou por certas invencionices também. Conjunção Mercúrio-Netuno é um convite à dispersão. Então vale também a questão do foco, com o que é útil, com o que é essencial, porque às vezes uma vírgula, até para o que a gente está fazendo no trabalho, às vezes a gente está compenetrado tentando resolver uma questão e uma vírgula, um brup, né, da mensagem do WhatsApp ou de algum outro ping, né, lá do que vem do celular, pode fazer a gente sair do que é conexo e ficar, né, sair na órbita de B612 do Pequeno Príncipe da Rosa. Então vale um cuidado aí com foco, para que a gente não disperse, não pare em Kipax, que é um planeta aí de um filme que passou antigamente, ou em outra dimensão associada ao que a gente precisa resolver e precisa ter foco, né? Não sair da órbita que a gente está por uma mínima vírgula, por uma condição de notícia, ou do que um certo impressionismo que a gente tenha, não criar uma tridimensão com certas informações que possam colocar para nós nesse período semanal. Mercúrio é associado à imprensa, aos veículos de comunicação, aos serviços. Às vezes pode ter alguma confusão numa certa encomenda aqui, numa coisa que a gente pode estar esperando ali, e até nas mídias também, para que não tenhamos um certo lado impressionável, porque o que mais está impactando também nesses últimos tempos, a gente também se emocionar ou ser tomado pela informação de uma maneira emocional. Então isso acaba sendo muito forte num tempo de Mercúrio em Peixes, e ainda mais em tempo de Mercúrio conjunto a Netuno em Peixes, que é o regente do signo de Peixes, Netuno. Então também acaba sendo algo muito marcante para a gente ficar às vezes até um pouco entretido com a informação ou impactado emocionalmente, que não é tão problema, não é para se sentir culpado por isso, mas aquela questão de tentar voltar à órbita o mais rápido possível. De vez em quando, natural, dá um certo aquela vontade de dar uma pausa, um isolamento, uma fuga,
um choro contido, não há problema em relação a essas sensações, porque é natural, está todo mundo entretido num coletivo com a pandemia. Entender que a dor do outro é real, é nítida, e estar compreendendo esse contexto que todo mundo ao redor está vivendo. Também não ficar alienado ao que está ao redor. O Mercúrio e Netuno é um desafio com a proporção da realidade das questões. Então tem aqueles que são um tanto impressionáveis em excesso e tem aqueles que são um tanto alheios à dor, ao sofrimento, ao impacto de uma notícia. Então é um meio termo também, num certo sentido. Então também tem essa questão do compreender o que a pessoa quer dizer, do que quem está ao nosso redor quer colocar, a história do subentendido que eu coloquei para vocês. Então esse time da informação e do que está por trás do que alguém quer dizer para nós. Esse tempo de Mercúrio e Netuno impacta muito nesse sentido também. Outro fator é ideias inspiradoras. Mercúrio é associado ao pensamento, ao raciocínio, a ideias. De alguma forma, além de algumas viagens que de vez em quando podem ser notadas por algumas pessoas, distorcendo informação, querendo acreditar em algo que não é tão real assim, tem o fator da inspiração de algumas ideias que podem vir à tona e serem produtivas, num sentido de percepção, sensibilidade e, de alguma maneira, um senso criativo também, até numa execução de trabalho, numa execução de questão que resolva um lado voluntário, uma questão útil e urgente num contexto que envolva a nossa vida. E a outra questão são temas musicais, arte, cultura, que mesmo em lives, em atividades entretidas à nossa rotina, sirvam de inspiração e de revitalização para nós. Meditação também é fundamental, vai cair perfeitamente nesse começo de semana para um revigorar. Então, quem puder tirar proveito desses atributos e condições, certamente estará revigorado, com uma condição positiva para um equilíbrio, para um inspirar melhor aí ao longo da semana. Na terça e na quarta, 30 e 31, terminando o mês de março, temos bons aspectos com Saturno. Primeiro de Vênus na terça e do Sol na quarta. Mas vale já para toda semana. Entramos aí no domingo e segunda, já está na órbita, já está na tolerância dos bons aspectos. E Vênus com Saturno favorece a consolidação de relações, projetos a longo prazo diante dos nossos relacionamentos, diante do par afetivo, de algum sócio, de algum parceiro, aquela questão que a gente eventualmente estava a engatilhar com alguém para algo de médio e longo prazo, fica favorável para uma consolidação ou para direcionar melhor uma meta para daqui a algum tempo, 2, 3 meses, ou um ano, ou um longo prazo mais abrangente, mais amplo. Então, para quem lida com relacionamentos, parcerias, fica suscetível para essas tratativas de um longo prazo, de qualquer tema ou qualquer natureza, e também para entendermos quais os vínculos estamos mais práticos, estamos mais consistentes, com uma certa disciplina de vivência, aqui num contexto de gente que está levando mais a sério aquilo que a gente fala, e também quem a gente deve levar mais a sério e não estamos levando tanto assim. Então, esse tempo de Vênus em bom aspecto com Saturno é propício a isso, numa ideia de entendimento de quem realmente a gente consegue ter uma produtividade, ou que consegue dar uma dinâmica de seriedade e de consistência num vínculo de relacionamento. Então, dá esse start, dessa percepção. Bom aspecto de Vênus com Saturno é uma condição importante para a concretização de parcerias duradouras no sentido geral, até num coletivo. A gente pode perceber nas questões de vacina, de países, de lugares, de acordos, que gerem um certo benefício para um sentido coletivo também, para as relações, para os elos. Então, acordos comerciais, acordos financeiros de instituições. Então, gera aí um momento especial dentro desse contexto coletivo, dessas questões que envolvam um bem público no sentido geral.
Já o Sol em bom aspecto com Saturno é a disciplina com projetos a longo prazo que nós individualmente precisamos ter, assumirmos responsabilidades. Então, se tanto Vênus como o Sol formam um bom aspecto com Saturno, são responsabilidades que individualmente a gente venha a ter e assumir com nossos projetos, com uma disciplina maior e também disciplina que a gente vem a ter na dedicação a outras pessoas, na dedicação a parcerias, a elos e também nesses projetos que possamos ter tanto com alguém como individualmente, como que envolver para nós. Quando é o Sol num bom aspecto com Saturno, favorece as questões que envolvam uma organização a longo prazo para nós e principalmente que a gente precisa assumir a responsabilidade, que a gente precisa sentir responsável mais num contexto de vivência, levar mais a sério aquela questão que às vezes a gente ficava enrolando, não pegando muito firme, ó, agora eu tenho que concentrar, tenho que dar o norte, tenho que pensar no longo prazo. Então é um tempo que favorece essa sensação de levarmos mais a sério as questões, de levarmos mais a sério as responsabilidades no sentido de metas, de assuntos, e isso para qualquer questão, seja para uma obrigação doméstica, para resolver uma solução de algo demorado que a gente vinha ali enrolando, e até para um objetivo de trabalho, de estudo, de parte profissional, um contexto a avisar um tempo maior para algo em nossa vida no sentido geral. E claro, quando se tem Vênus e também o Sol em bom aspecto com Saturno, até para as relações de vínculo afetivo, tratativas de assuntos mais a sério são positivas até para quem está naquele impasse de situação, seja de início ou até de relações que já estão sólidas e vinculadas. Então também é aquela questão de assumir responsabilidade diante de alguém ou diante de um ideal ao lado de alguém também. A gente termina aí a semana, do meio de semana ao final, especialmente na sexta-feira, do bom aspecto de Mercúrio com Plutão, um sextil. E é positivo para pesquisa, para absorver informação que estava camuflada. Bom aspecto de Mercúrio e Plutão é aquela informação que vem à tona e a gente tem um entendimento do porquê certas coisas não estavam funcionando tão perfeitamente e a gente corrige e passa a ter uma melhora, ou também um entendimento de algo desconhecido. Plutão é muito atrelado a essa questão do desconhecido, do tabu, de um certo preconceito ou de algo que a gente não percebia, não enxergava, não ia a fundo na informação por um certo receio, por um certo dedo, por uma certa frescurite. Né? Então, quando o Mercúrio está em bom aspecto com Plutão, a gente desemaranha, a gente desata certo nó da questão que vinha indefinida e a gente passa a ter um entendimento de questões que geram uma fluência melhor de assunto. A gente tem, às vezes, uma elucidação do funcionamento, do andamento de alguma questão por algo que a gente não entendia o porquê e até vinha desconhecido. Clareia uma questão ou a gente entende um desconhecido que faz dar andamento a um melhor assunto ou uma compreensão no diálogo com quem a gente tem convivência também, para que o assunto ou alguma questão flua um melhor entendimento. Pessoal, este é o Céu da Semana, de 28 de março a 3 de abril. Mais uma vez, muito obrigado a todos por acompanhar no IGTV, pelas mensagens, por acompanhar no YouTube também, no Telegram, que a gente dispôs agora. Mais uma vez aí, atenção com esse momento, com tranquilidade, fiquem em casa. Desejo uma ótima semana a todos. Um abraço, boa semana.